E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do trabalho de uma força, no caso geral. Observe o quadro. Considere uma partícula de massa mzinho se deslocando do ponto P1 até o ponto P2 através da curva ou caminho C ilustrado no quadro. Esse deslocamento ocorre devido à ação da força F, dada por Fx na direção do versor Y, mais Fy na direção do versor J, mais Fz na direção do versor K. Observe que as componentes da força F, representadas por Fx, Fy e Fz, são funções de x, y e z. Sendo assim, à medida que a partícula muda de posição no espaço, a força F varia em intensidade, direção e sentido de forma geral. Dividindo agora o caminho C em pequenos segmentos de reta, de forma que a força F possa ser considerada praticamente constante ao longo do respectivo deslocamento, representado no quadro por ΔLi, nós podemos calcular a contribuição infinitesimal ΔTauI ao trabalho total tal da seguinte forma: basta fazer o produto escalar da força com o deslocamento correspondente. Essa expressão nós abordamos no último vídeo. Se quisermos agora o trabalho total, basta somarmos todas as contribuições infinitesimais ΔTau, fazendo a varredura de todo o caminho C no limite em que o módulo do deslocamento ΔL tende a zero. Sendo assim, nós vamos encontrar a seguinte expressão: o trabalho total é dado pela soma de todas as contribuições infinitesimais no limite em que o módulo do deslocamento ΔL tende a zero. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter o limite fazendo o módulo de ΔL tender a zero do somatório de índice I do produto escalar da força Fi com o deslocamento correspondente. Muito bem? Analisando essa última expressão obtida, vemos que o trabalho é dado pela integral de linha do ponto P1 até o ponto P2 ao longo do caminho C do produto escalar da força F pelo vetor dl. Muito bem? Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Muito bem? Nós podemos ainda representar de forma geral o deslocamento infinitesimal dl da seguinte forma: de maneira geral, dl é dado por um dx na direção y versor, mais um dy na direção j versor, mais um dz na direção k versor. Sendo assim, recorrendo agora à definição do produto escalar, nós vamos encontrar a seguinte expressão: o produto escalar da força F pelo vetor dl nos dá. Então, nós temos Fx dx mais Fy dy mais Fz dz. Consequentemente, o trabalho da força F fica dado por... Então, agora nós temos a integral do ponto P1 ao ponto P2 ao longo do caminho C da seguinte soma. Então, nós temos Fx dx mais Fy dy mais Fz dz. Consequentemente, o trabalho da força F pode ainda ser calculado por meio da seguinte expressão. Então, nós temos a integral de P1 a P2 ao longo do caminho C de Fx dx mais a integral
de P1 a P2 ao longo do caminho C de Fy dy, mais a integral de P1 a P2 ao longo do caminho C de Fz dz. Observe mais uma vez a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Muito bem. Nós podemos agora generalizar o teorema trabalho-energia cinética para o caso geral. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. Eu vou começar escrevendo Fx dx da seguinte forma. Fx dx é dado por a força F, a sua componente na direção do eixo x, é dada pela massa vezes a aceleração nessa direção, a aceleração ax, vezes dx. Nós sabemos que a aceleração é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo t. Consequentemente, eu posso escrever Fx dx da seguinte forma. Nós temos a massa vezes a aceleração na direção do eixo x, dada por dvx dt, dx. Eu vou escrever agora dx da seguinte forma. Dx, observe o quadro, eu vou escrever como dx dt e aqui multiplicando por dt. Observe que eu não alterei a igualdade. Muito bem? Simplificando dt com dt, vemos que Fx dx fica dado por... Nós temos a massa que multiplica. Observe que dx dt corresponde à velocidade Vx, a componente da velocidade v na direção do eixo x. Sendo assim, nós temos a massa m vezes Vx dvx. Muito bem. De maneira análoga, observe bem essa expressão, eu posso escrever Fy dy da seguinte forma. Então vamos lá. Fy dy eu posso escrever como m vy dvy e Fz dz eu posso escrever como m vz dvz. Observe as expressões obtidas. Substituindo tais resultados na expressão do trabalho, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Então vamos lá. O trabalho fica dado por... Então nós temos a integral de P1 a P2 ao longo do caminho C de Fx dx. Fx dx é simplesmente m Vx dvx, mais, pelo mesmo raciocínio, a integral de P1 a P2 ao longo do caminho C de m vy dvy, muito bem, mais a integral de P1 a P2 ao longo do caminho C de Fz dz, ou seja, de m vz dvz. A massa m permanece constante em todas as integrações. Sendo assim, o trabalho tal fica dado por... Então, nós temos m que multiplica. Observe agora. A integral de Vx em relação a Vx, pela regra do expoente, nos dá Vx elevado ao quadrado sobre 2. De Vx1 até Vx2. Vx1 representa a componente da velocidade v na direção do eixo x no ponto 1. E Vx2 representa a componente da velocidade v na direção do eixo x no ponto 2. Pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter mais. Lembre-se que a massa foi colocada em evidência. A integral de Vy em relação a Vy, pela regra do expoente, nos dá Vy ao quadrado sobre 2, de Vy1 a Vy2, mais a integral de Vz em relação a Vz, nos dá Vz elevado ao quadrado sobre 2, de Vz1 a Vz2. Muito bem. Observe a expressão obtida.
Pelo teorema fundamental do cálculo, continuando aqui embaixo, o trabalho da força F fica dado por... Então agora nós temos a massa que multiplica. Então aqui nós temos Vx2 ao quadrado sobre 2 menos Vx1 ao quadrado sobre 2 mais Vy2 ao quadrado sobre 2 menos Vy1 ao quadrado sobre 2 mais Vz2 ao quadrado sobre 2 menos Vz1 ao quadrado sobre 2. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Recordando agora que o módulo da velocidade v elevado ao quadrado fica dado por, em certo ponto do espaço, por Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz elevado ao quadrado, vemos que, colocando 1 sobre 2 em evidência, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Então vamos lá, arrumando um espacinho aqui no quadro. Nós vamos encontrar que o trabalho tal é dado por m sobre 2, que multiplica. Observe agora, Vx2 ao quadrado mais Vy2 ao quadrado mais Vz2 ao quadrado corresponde ao módulo da velocidade v no ponto 2, representada por V2 ao quadrado. Menos, vou colocar o sinal de menos em evidência, e agora nós vamos obter Vx1 ao quadrado mais Vy1 ao quadrado mais Vz1 ao quadrado. Não se esqueça que eu coloquei o sinal de menos em evidência. E com isso, pelo mesmo raciocínio, a gente obtém V1 ao quadrado. Fazendo a distributiva, vemos que o trabalho da força F é dado por 1 sobre 2 vezes m, V2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes m, V1 ao quadrado. Consequentemente, conforme era de se esperar, o trabalho da força F, única força agindo na partícula e, portanto, a força resultante, promove uma variação no valor de sua energia cinética entre as posições P1 e P2, em que a energia cinética, representada por T, conforme vimos em vídeos anteriores, é dada por meio de m vezes v ao quadrado. Observe mais uma vez o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Então vamos dar o devido destaque para a expressão encontrada. Para finalizar o vídeo, vamos aplicar tais conceitos em uma situação importante que aparece bastante na física. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos considerar, portanto, como exemplo de aplicação, o movimento circular uniforme. Observe o quadro. Imagine uma partícula de massa mzinho descrevendo o movimento em questão. Conforme vimos em vídeos anteriores, o módulo da velocidade da partícula permanece constante em todos os pontos da trajetória circular. Sendo assim, a energia cinética da partícula permanece constante, logo, ela não varia. Consequentemente, o trabalho da força resultante neste movimento é igual a zero. Nós podemos ainda obter esse mesmo resultado a partir da seguinte análise. Vamos admitir que em um intervalo de tempo infinitesimal dt, a partícula sofra um deslocamento infinitesimal dl, representado no quadro. Sendo dl um infinitesimal, eu posso confundi-lo com um segmento de reta sobre o círculo de raio R no ponto considerado. E como a força resultante neste movimento é centrípeta, ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento no ponto considerado. Conforme vimos em vídeos anteriores,
Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Consequentemente, o trabalho da força resultante é nulo em todas as posições ocupadas pela partícula ao longo da trajetória circular de raio Rzinho. Observe mais uma vez o resultado obtido, a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.